Cara, então, o Lula ontem anunciou que acabou Lulinha Paz e Amor e que essas eleições vai ser de guerra. Não tem essa mais de Lulinha Paz e Amor. Tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Vai se criando um clima terrível. Acabou Lulinha Paz e Amor porque foi a venda feita em 2022 e o povo viu que foi propaganda enganosa. Em muitos aspectos. E já que agora os escândalos estão escancarados, realmente acabou o amor. E para lidar com o povo indignado, só resta causar uma guerra. Mas fica tranquilo que eu vou explicar melhor ao longo do vídeo. E aí, meus amigos? Bom ou não? No vídeo de hoje eu vou precisar sair um pouco das teorias e ir para a prática, porque eu tô vendo um monte de gente ao meu redor saindo do Brasil e eu ficando. E nem é fugindo da ditadura. Tá, isso ajuda a fugir da ditadura? Ajuda. Mas na real, a galera tá fugindo pra não quebrar. Cara, que medo. Mas eu não vou falar só sobre isso. É óbvio que eu vou continuar com as atualizações de House of Togas e essa treta suprema que ganha novos episódios a cada semana. Mas eu também preciso colocar de forma tão explícita que beira a pornografia o quanto a lei não vale para todos. E eles nem fazem questão de esconder isso. Por mais que a todo momento eles estejam dizendo que estamos salvando a democracia. Ah, vá! E como assim você não sabe do que eu tô falando? Então chega mais, separa a pipoca, fica confortável. Porque eu vou te atualizar. Galera, bora deixar um like aqui no início do vídeo, porque isso ajuda, de fato, a esse vídeo ser distribuído para outras pessoas? Eu também achava que era, sabe, lenda urbana, mas não é. Então deixa o like agora, senão depois você vai esquecer e eu juro que não vai fazer seu dedo cair. Combinado? Então, galera, eu fico preocupada, tipo, muito preocupada, porque das duas, uma. Ou a gente vive num país de idiotas, ou a mídia ideológica, obviamente ideológica, nos trata como idiotas. E eu trago agora um exemplo genuíno. G1. Não é bem assim. Governo não criou imposto único de 44% sobre o aluguel, mas percentual pode ser atingido com soma de taxas. E sim, eu me dei ao trabalho de entender isso porque é muito importante que você compreenda o que vai vir a seguir em Brazuela. Agora que você tem um aluguel para complementar a sua renda, você não é mais visto como uma pessoa que complementa a renda pelo governo. Agora o governo te vê como um prestador de serviço. E o seu serviço vai ser tributado. O governo vai pegar uma fatia desse dinheiro, você querendo ou não, porque foi o que a reforma tributária determinou. E você lembra quem foi contra a reforma tributária, né? Blim! A sua aposentadoria minimamente confortável virou serviço prestado ao Estado. Então, só vai pagando, tá? A alíquota vai subindo conforme cada caso. E é aqui que eu quero explicitar por que o governo Lula está dizendo que só rico e Marajá está reclamando. Se você, sei lá, era um pedreiro, foi construindo e ganhando uma graninha de forma gradativa e pá, conseguiu construir 3 casinhas para aluguel de temporada, achando que agora era tentar aproveitar a vida, trabalhar menos, dar uma educação melhor para os seus filhos, contratar um plano de saúde, viajar uma vez por ano com as crianças. Saiba que, se você receber um montante anual somado de R$240 mil, ou seja, R$20 mil por mês, você pode sim ser atingido pela alíquota de 44%. E aí, os seus 20 mil por mês virarão R$134.400, ou seja, R$11.200 por mês. Quase metade do que você construiu ao longo da sua vida vai para o governo porque você é rico. E ricos têm que compartilhar suas riquezas. Ah, Bárbara, mas você tá exagerando. O governo não tá macetando assim a classe média. Cara, para ter 3 imóveis, obviamente é rico. Então, essa aqui é a postagem do perfil oficial da Casa Civil. Hey Brother, em uma referência clara ao programa Big Brother. Tem justiça tributária elevando o carisma de 10 milhões de trabalhadores brasileiros. O grande vencedor é o povo brasileiro. E aí ele coloca a carinha do Jonas, como se fosse o playboy, e o do Babu, como se fosse o sofrido povo brasileiro.
E primeiro você tem que notar o que o post está falando. Justiça tributária. Para o governo Lula, o justo é isso aqui. Se você é playboy, isso aqui não é sobre você. Mas se você é trabalhador que ganha até 5 mil, o seu carisma certamente tá grandão, porque você não paga mais imposto de renda. Bicho, pro governo, se você ganha mais de 5 mil reais, ou seja, 950 dólares por mês, você é um playboy, você é um burguês safado que vive ostentando. Bicho, essa postagem indignou um monte de gente na internet e eu realmente não entendi a surpresa da galera, porque não é de hoje que o Lula deixa claro esse pensamento. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já tá boa. O socialismo não faz todo mundo ter um pouco a mais de dinheiro. A igualdade social vem pela pobreza. Todo mundo fica mais pobre. Isso é mundialmente conhecido. E manter as pessoas pobres para o governo Lula é meio de sobrevivência, já que o próprio Lula já disse que se a pessoa ganha um pouquinho a mais, ela para de votar no PT. Vota majoritariamente no PT, são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. E vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. Mantenha-se pobre e vote no PT. Devia ser o slogan. Isso aqui é o gráfico de falências de empresas no Brasil. E, cara, você não precisa ser um gênio para conseguir ler que isso é um recorde de gente quebrando. E esse recorde é do Lula, por muito. A dívida pública federal bateu o recorde de 8,6 trilhões e pode chegar a mais de 10 trilhões em 2026. Mas espera aí que eu nem comecei a te assustar ainda. Tesouro vê rombo nas contas até 2027, alta maior da dívida e cita medidas adicionais para atingir metas. E para não restar dúvidas, o Tesouro indica que novas medidas de arrecadação serão necessárias. Traduzindo, mais imposto no seu lombo. Isso porque 2025 fechou com recorde de arrecadação, ou seja, você nunca havia pago tanto imposto na sua vida. Até aquele momento, porque o Lula sempre dá para piorar. Até porque o Lula aumentou impostos 27 vezes em 3 anos. Foram 11 impostos em 2023, 8 em 2024, 7 em 2025 e 1 em 2026. Mas calma que o ano acabou de começar e já teve aumento de imposto. E no meio disso, o IBGE anuncia que, nossa, o Brasil tem a menor taxa de desemprego da série histórica. Mas aí você lê no Estadão que o desemprego caiu. Mas o gasto do Estado, ou seja, o nosso gasto com seguro-desemprego, subiu. Aí você fica tipo... Pois é, mas a matéria diz que não é isso que você está pensando não, pequeno padawan. Na verdade, esse aumento com gasto do seguro-desemprego pode ser reajuste do salário mínimo, reflexo do mercado que cresceu e por isso demitiu mais. Bicho, juro pra vocês. Mas, hora alguma, a veracidade dos dados fornecidos pelo governo Lula, que põe sigilo em tudo, é questionada. E nem podemos questionar, porque eu juro que eu acho que isso já deve ter sido considerado crime pela democracia. Tá, não dá para colocar em xeque aí os dados revelados pelo IBGE do Pokémon. Petista! Mas ainda dá para apontar o óbvio. Quer dizer, eu acho que ainda pode, porque olha o que disse a especialista na CNN. Pois é, Thaís. O que está acontecendo? Desde 2024, o IBGE, através dos seus técnicos, fizeram uma carta colocando a preocupação com os destinos de um órgão que é responsável pelas estatísticas do país. E o Brasil tem vivido isso, essa politização de instituições técnicas. E nessa época, em 2024, a Rebeca Palles, que era a coordenadora responsável pelas contas nacionais, ela assinou essa carta. E vários ex-presidentes do IBGE endossaram os técnicos, exatamente alertando para o lado técnico, que não poderia ser contaminado pelo lado político. E agora, às vésperas, aos 45 minutos do segundo tempo, para a divulgação do PIB, a servidora é exonerada e ela é seguida por outros técnicos, gerentes e coordenadores. Então,
um órgão técnico ficar órfão de profissionais que estão há anos cuidando disso, a gente pode ter perda de credibilidade. E nós estamos vivendo isso hoje, por exemplo, com a indicação de Guilherme Melo. O mercado precifica principalmente a credibilidade. A credibilidade tem um preço que ela não pode ser abalada, porque é a credibilidade de todo um país e dos números que fazem com que os investidores, não só os investidores, mas os agentes econômicos tomem as suas decisões de investimento e os investidores façam as suas escolhas entre comprar e vender um país, um ativo, seja lá o que for. Então isso é muito sério, é extremamente sério.